Olá amigos do canal Química Orgânica da Depressão, estamos indo para a nossa terceira aula, dando continuidade. Nós vamos começar a falar sobre as funções orgânicas. Primeiro, uma lembradinha básica: nós precisamos entender para o aprendizado de funções orgânicas, conhecer os hidrocarbonetos, porque eles seguem a nomenclatura das outras funções, eles seguem parte da nomenclatura dos alcanos, dos alcenos, dos alcinos e dos alcadienos. Mas vamos lá. Funções orgânicas. Primeira função aqui, nós temos a função álcool. A função álcool, ela tem a terminação OL. Então todo composto orgânico que levar a terminação OL, potencialmente ele é o quê? Ele é um álcool. Há exceções? Claro que tem. Formol não é um álcool, mas na maioria das vezes nós vamos ter o metanol, o etanol, propanol, butanol, que são exemplos de álcool. O que mais? Para eu ter um álcool, eu preciso ter uma cadeia de carbono, só que agora aparece, em vez de só carbono e hidrogênio, nós temos o quê? A presença dessa hidroxila. Então nós temos o radical hidroxila, que é o que define a função álcool. A função álcool, então, o radical principal é o quê? É a estrutura de carbonos e a hidroxila. No primeiro exemplo, eu tenho carbono com OH, que é a hidroxila. Eu tenho o metanol. Tenho 2 carbonos, eu tenho o quê? O etanol. Tenho 3 carbonos, tenho o propanol e assim por diante. Em cada um deles, como que eu faço a fórmula empírica, a fórmula geral? Conto os carbonos. 1 carbono, 3 hidrogênios, OH. Essa função é um álcool. Por semelhança, eu posso acompanhar os aldeídos, que tem a terminação AL. Então, nos álcoois, nós temos a terminação OL. Nos aldeídos nós temos a terminação AL. E aí funciona da mesma maneira. Eu tenho a minha fórmula básica, que é o radical, e a minha estrutura é o quê? É um carbono com uma dupla com oxigênio e um hidrogênio. Diferentemente o quê? Da minha função álcool. E aí se eu tenho somente um carbono, eu tenho o metanol. Se eu tenho 2 carbonos, eu tenho o etanol. Qual que é a fórmula empírica? CH2O. Etanol, C2H4O. Perfeito? Seguindo para a terceira função, ácido carboxílico. Qual é a terminação? É óico. Então aí eu vou ter o ácido metanóico, ácido etanóico, propanóico, butadioico e assim por diante. Novamente, a minha fórmula geral é o radical, a estrutura de carbono ligada a uma dupla de oxigênio e ligada a uma hidroxila. Então, aqui nas 3 indicações, nas 3 funções, função álcool, função aldeído e função ácido carboxílico, a diferença está o quê? Na terminação da fórmula geral. Aqui eu tenho ácido metanóico, eu tenho um carbono ligado por uma dupla ligação ao oxigênio e um ligado a uma hidroxila. Se eu tenho 2 carbonos, eu vou ter o quê? O ácido etanóico, mais conhecido como ácido acético, que é o nome comercial. Qual que é a fórmula empírica? C2H3O2H. Novamente, recordando, temos alcanos, terminação AL, simples ligações. Alceno, eu tenho terminação em, uma dupla. Alcinos, em, uma tripla. E alcadienos, tenho a terminação de em e 2 duplas. Com essa estrutura aqui, nós já começamos a definir mais 3 funções orgânicas básicas, fundamentais, para posteriormente nós estudarmos o quê? Os mecanismos, as reações que acontecem entre uma estrutura e outra. Tudo bem? Vamos terminar por aqui. Nos encontramos na próxima aula. Um abraço.